Renzan era um jovem bonito e moreno. Ele ergueu os lábios ligeiramente e exibiu um olhar orgulhoso. Lin Yuan, por outro lado, era uma jovem de cabelos dourados. Ela parecia muito quieta e acadêmica. Assim que ele deixou a cápsula, Renzan viu Lin Yuan rastejar para fora também. Ele sorriu levemente. Lin Yuan, você perdeu para mim novamente. Terminei o nível 6 com 40% de dano. Lin Yuan olhou para Renzan e depois para o ranking. Havia uma lasca de choque em seus olhos quando ela disse. E daí? Aspas. Haha, invencibilidade, um sentimento tão solitário. Renzan riu com as mãos atrás das costas. Ele olhou para o teto em um ângulo enquanto suspirava. PF. Aspas. Quando os outros alunos ouviram isso, não resistiram a rir. Renzan olhou atordoado para os alunos que cobriam a boca e franziu a testa. Do que você está rindo? Aspas. Irmão Zhang, olhe. Um deles apontou para a tabela de classificação com um rosto estranho. Renzan levantou uma sobrancelha e se virou. O que há para olhar? Eu sou o primeiro sempre de qualquer maneira. Merda. Aspas. Ele deu um tapa na cara dele tão rápido. A primeira pessoa não era ele, mas um cara desconhecido chamado Lu Zé. Seu resultado foi que ele passou do nível 6. Renzan estava confuso. Isso não podia estar certo. Essa pessoa insignificante que ele não tinha impressão de antemão estava agora de pé acima dele. Ponto. O rosto de Renzan afundou. Quem é Lu Zé? Aspas. Um aluno ao lado apontou para Lu Zé, que estava discutindo alegremente técnicas marciais com Xu Yang, Léo e Xufang, o mais bonito. Lin Yuan olhou curiosamente para o rosto sombrio de Renzan e depois para Lu Zé, que estava falando alegremente e era completamente ignorante do que estava acontecendo. Uma lasca de interesse surgiu em seu rosto. Ela se perguntou se esse Lu Zé era realmente tão poderoso. Justo quando os olhos de Renzan estavam piscando e ele estava se perguntando se deveria ir testar Lu Zé ou não, o diretor olhou para os alunos e percebeu que todos haviam terminado. Ele abriu um sorriso e disse. Ok, os resultados saíram e acredito que todos os viram. Desta vez, os resultados de todos são muito bons. Parece que todo mundo tem trabalhado bastante. Vocês são o orgulho da nossa escola. Então, ele fez uma breve pausa antes de continuar. No entanto, há apenas 20 vagas para sementes, então vamos escolher as 20 melhores. Antes de continuar, preciso parabenizar especialmente Lu Zé. Ele está apenas no nível 5, mas passou do nível 6. Este é um resultado que foi alcançado através de seu trabalho árduo. Espero que todos os alunos possam se tornar mais excelentes através de seu próprio trabalho duro. Lu Zé ficou sem palavras. O diretor fez uma lavagem cerebral nos alunos enquanto anunciava os resultados. Isso estava atraindo ódio contra ele. A propósito, para que as 20 sementes obtenham uma boa classificação no teste, inventamos uma recompensa improvisada. Do 4º ao 20º, todos receberão um frasco de soro de cultivo de nível 1. O 2º e o 3º receberão um soro de cultivo de nível 2. E, finalmente, o 1º receberá um soro de cultivo de nível 3. Além disso, todos podem ir à biblioteca e escolher uma técnica de movimento e uma técnica ofensiva. Aspas. Com isso, os alunos que estavam apenas admirando Lu Zé instantaneamente ficaram com inveja dele. O soro de cultivo de nível 3 estava em um nível completamente diferente das outras recompensas. Os olhos de Renzan eram verdes. Ele levantou a mão e disse. Diretor, estou realmente curioso sobre como Lu Zé poderia passar do nível 6 como guerreiro marcial de nível 5. Espero treinar com ele. Renzan, pare. A professora da classe de Renzan franziu a testa. Eles viram claramente o poder de batalha de Lu Zé. Ele poderia levar o soco sério de Nangong Jing sem morrer. Este não era alguém que Renzan pudesse desafiar. Renzan sorriu, senhor.
Chris, você não entendeu. Eu realmente só quero ter um spar amigável com ele. Você não disse que, como artista marcial, devemos ter um coração que nunca se rende ao enfrentar um oponente poderoso. Aspas. A boca do Senhor. Chris se contraiu. Como ele poderia não saber o que Renzan estava pensando? Se Renzan ganhasse, ele poderia usar isso para pedir o soro de cultivo de nível 3 ou fazer Luzé usar um soro de cultivo de nível 2 também. Mas se Renzan perdesse, isso não o afetaria em nada. No entanto, ele não tinha motivos para repreender. Vendo isso e como o diretor apenas sorriu e não se opôs, Renzan ergueu os lábios e disse a Luzé. Luzé, eu não esperava que você fosse tão forte. Você gostaria de treinar comigo? Aspas. Luzé se sentiu impotente. Ele era excelente demais. Era normal que as pessoas estivessem infelizes. Claro, a razão mais importante foi provavelmente aquele soro de cultivo de nível 3. Ele tocou o nariz e disse. Parece que Renzan está muito interessado no soro de cultivo de nível 3. O sorriso de Renzan congelou. Haha, a recompensa é feita pelo diretor. Não me atrevo a ter uma opinião. Estou apenas curioso sobre o seu poder. Luzé sorriu. Que tal eu te dar meu soro de cultivo de nível 3 se eu perder? Aspas. Ao ouvir isso, todos os alunos ficaram atordoados. O cérebro desse cara foi frito. Os olhos de Renzan brilharam de alegria. Ele se forçou a manter uma cara séria enquanto dizia. Como posso fazer isso? Mesmo que seu poder seja mais fraco que o meu, seu potencial é maior. Dar a você é a escolha certa. Luzé suspirou. Se eu perder, então eu perco, você pode ficar com isso. Mas se você perder. Luzé fez uma pausa. Renzan estava um pouco vigilante, e daí? Aspas. Luzé pensou por um momento antes de mostrar um sorriso amigável. Eu não vou armar para você. Afinal, somos colegas de escola. No entanto, se você perder, significa que você é mais fraco do que eu. Toda vez que você me vê, você deve se curvar a mim. Isso não deve ser tão ruim, certo? Aspas. Você. O rosto de Renzan mudou e estava prestes a falar. Eu estou te dando um soro de cultivo de nível 3. Não estou nem tirando nada de você, mas apenas fazendo você admitir um fato. Acho que você ganharia mais do que eu. Luzé interrompeu. Você quer lutar ou não? Se não, então não importa. O rosto de Renzan continuou mudando. Com seu orgulho, era mais difícil para ele se curvar a alguém toda vez que os via do que dar a Luzé um soro de cultivo de nível 3. Mas ele não queria desistir do soro de cultivo de nível 3. Ele estava se sentindo hesitante agora. Não importa, não vamos. Luzé balançou a cabeça. Afinal, ele não era nenhum demônio. Ele sentiu que era uma pessoa muito legal. Espere. Eu vou fazer isso. Disse Renzan. Renzan não acreditava que um guerreiro marcial de nível 5 fosse realmente mais forte que ele. Talvez Luzé apenas tenha contrariado seu oponente. Um soro de cultivo de nível 3 também não aparecia com tanta frequência. A ganância pode fazer as pessoas perderem seu senso básico de julgamento. Renzan apenas depositou suas esperanças na probabilidade.